Olá, vamos começar mais um Não É Bem Assim. E hoje uma pauta um pouco diferente, porque em geral a gente está acostumado aqui a discutir só temas políticos, mas a gente tem um integrante da nossa mesa, ia falar convidado. Não, mas é mais um integrante da nossa mesa, que é o Sérgio Bersemann, que coloca umas questões que eu fiquei assustada. Vocês sabiam que essas ondas de calor, essas inundações, esses eventos todos que estão acontecendo são sinais externos, precisos e objetivos de que a humanidade, se não tomar cuidado, em pouco tempo vai acabar? Pois é, isso a gente vai discutir. Além do Sérgio Bersemann, tem os amigos de sempre, Pedro Paulo Magalhães e Marcelo Madureira. Fique aí que o Não É Bem Assim vai começar. Não É Bem Assim é um videocast que está aqui todas as quartas-feiras nesse canal do YouTube e também em todas as outras plataformas da internet. Procure na plataforma da sua preferência o Não É Bem Assim, o papo com Dora Kramer e seus amigos, e não deixe de compartilhar com os seus amigos, e dar o like, que é muito importante, e se inscrever no nosso canal, apertar aquele negócio lá para toda vez que a gente publicar, você ser avisado. E hoje trazemos aqui para o nosso bate-papo um amigo meu de, acho que de 50 anos já. 53, né, Marcelo? De memória, pô. 53. 53 anos de amizade fraterna, querida, mas isso ninguém é perfeito, coitado. Mas Sérgio Bersemann, economista, um cientista da área de clima, da área de meio ambiente, principalmente de clima, já pela segunda vez diretor do Jardim Botânico, recentemente renomeado, o que para nós todos é motivo de alegria e bom para o Jardim Botânico, né? E também é um cara que há muito tempo se dedica a essa questão ambiental, tanto com a visão como economista, como cientista, como homem público também, diretor do BNDES, enfim, tem toda uma trajetória bacana que eu deveria ter me espelhado, mas eu, enfim, segui para esse desvio. IBGE, fácil. Foi presidente do IBGE, aliás, talvez um dos órgãos mais importantes das estatísticas. Um grande filósofo e professor, Leandro Konder, que todo mundo conheceu aqui, dizia que quem quer mostrar quem não devia nunca fazer isso, quer mostrar o currículo vitae. Porque o currículo vitae é uma seleção editada do que deu certo. Se você quer mostrar quem se o Marcelo quer mostrar quem você devia mostrar o currículo mortis. Olha que esse cara votou há 10 anos atrás. Não, eu comecei pela parte pior. Não, e eu vou continuar por uma Você coisa... é meu amigo, isso depõe contra você. Peraí, vamos aqui, amizades à parte, vamos aos negócios, tá certo? Vamos ao negócio da discussão, do debate. Antes da gente começar, o Sérgio estava falando umas coisas que me impressionaram muito. Para resumir, ele disse o seguinte, olha aqui, a gente está preocupado, claro que estamos preocupados com a guerra da Ucrânia, com o que o Congresso faz com o orçamento, com que as indicações para o Supremo, para a Procuradoria-Geral têm como efeito no funcionamento das instituições, mas ele diz daqui eu não me lembro, 10, 20, ele vai dizer agora, Miguel, a história não vai registrar isso. A humanidade não vai estar preocupada com isso. E o seguinte, pelo que ele fala, se tiver humanidade, o que é isso? Não, você disse, a humanidade está em via de extensão. Um tempo mais longo. O que é isso? Isso vamos abreviando, há 3 meses saiu um paper na Proceedings, Science, Nature Proceedings, Pelé, Messi, Zico. Você vê que nem Maradona é. E, basicamente, um grupo de cientistas altamente renomados dizia que a ciência não tem o direito de continuar com o tabu de não considerar que existe uma probabilidade de extinção da humanidade. Ou seja, além da catástrofe ambiental já decorrida, se as coisas continuarem como estão e se a gente der azar, essa probabilidade já é um dado colocado em cima da mesa, ainda mas que baixo. O mundo vai acabar é uma coisa que permeia a humanidade, seja mais... Mas agora, não é assim, agora é mais robusto, digamos, porque a ciência dura. Estamos falando de física, estamos falando de química.
Então, nós estamos falando de coisas que são mais seguras do que qualquer coisa que qualquer economista tenha dito sobre qualquer assunto em qualquer época da história da humanidade. Estamos falando de números e de ciência dura. Não é que a humanidade esteja em vias de se extinguir, mas o que eles estavam dizendo é o seguinte: a crise já está certa. Isso não há como evitar nesse século. Grave. O que a ciência não pode é ficar com tabu de dizer que se a gente der azar e continuar no mesmo caminho, existe sim uma margem de risco que ninguém assinaria esse contrato. Pedro tem tudo de negócio. O contrato é perfeito. Tem todas as garantias, são líquidas, são certas, a taxa de retorno é ótima, o payback é maravilhoso, etc, etc, etc. Tem a cláusula lá que diz, tem 2% de chance de explodir e morrer todo mundo. Quem assina esse contrato? Vocês e eu, já assinamos. Estamos assinando. Não, já assinamos. E como é que a gente pode sair disso? Well, a humanidade está colocada frente a desafios, você colocou um brilhantemente, que são inéditos na história da humanidade. Nós não estamos vivendo um momento qualquer, nós estamos vivendo um momento que tudo que aconteceu no século XX é, como dizem os americanos, peanuts, frente às escolhas dos próximos 30 anos. Olha que fase difícil, eu sou historiador, hein? Eu acabei de dizer que declínio do Império Britânico, Primeira Guerra Mundial, Revolução Soviética, crise dos anos 20, grande recessão de 1929, stalinismo, nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, Revolução Chinesa, Guerra Fria, Cuba, Vietnã, queda do Muro de Berlim. Uma bela história, mas pequenininha frente aos próximos 30, 40 anos, mas assim, pequenininha. Cara, posso ser otimista? Então você está dizendo para mim que vai acabar o Centrão, a gente também não fica mais preocupado se o perfil do Supremo Tribunal Federal, se é garantista, o grupo Prerrogativas também não faz o menor sentido mais de existir. Não, por causa do que a Dora falou, Marcelo. Nós estamos decidindo hoje o que vai rolar lá na frente. Quem decide hoje é isso aí que você falou. É o mundo como está organizado politicamente, os países, hoje. Por isso o presente não pode ser desconsiderado, é não, importante. A escolha é hoje, a escolha não é amanhã, a escolha é nos últimos... O próprio Lula falou no discurso dele da ONU, dizendo que, na verdade, o Estado, as instituições hoje são parte do problema. Parte do problema. A governança global é parte do problema. É parte do problema. Então, como é que a gente fica? Né? A ideia é assim, a gente está meio numa rua sem saída. Sem saída não pode ser. Porque as pessoas estão achando, estão na rua sem saída, andando na direção do cul-de-sac, como é dizendo, da sem saída, achando que lá tem outra esquina, tem uma avenida para atravessar. Não tem. Talvez uma forma de colocar isso seja assim. Quando a gente fala desse assunto, geralmente a resposta é, não, mas, por exemplo, o CEO de uma empresa, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Ou um prefeito, ou um presidente, eu estou fazendo isso, agora vai ter mercado de crédito de carbono, agora eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu me vi nessa situação com um CEO muito inteligente, e eu me amigo, então me dei ao luxo de falar como vou falar aqui. Eu disse assim, cara, não é assim não, a situação é a seguinte, você está no meio da savana africana e estava lá andando, apareceu ali atrás um leão forte, ágil, veloz, babando de fome e rugindo. Por acaso eu estou conectado com você, por tecnologia, você está com um fonezinho de ouvido, e aí eu pergunto, e aí? Aí você responde, eu estou correndo! E eu respondo, ô mané, isso eu sei. Eu quero saber se você está correndo mais do que o leão ou menos do que o leão. Porque senão é uma questão de ser comido em 30 segundos ou ser comido em 45 segundos. E nós estamos correndo menos do que o leão. Estamos fazendo um monte de coisa. Mas o ano que a gente mais... Nós não estamos fazendo um monte de coisa? Desde a Rio 92. Não sei, estamos falando a beça, mas vocês estão falando. Tem visto várias as empresas descarboneiras, não sei o quê, autossustentável. Dito tudo isso que todo mundo está fazendo.
a cor de Paris, é a minha vida nos últimos 30 anos. Dito tudo isso, qual é o ano que a gente mais vai esquentar o planeta em toda a história? Qual? Esse agora, 2023. 2023. Então, e quase 2020... certo que 2024 vai ser mais. Pois é, dias piores virão. E para que dias piores não venham necessariamente, ou seja, a gente aumente a nossa velocidade em relação à corrida do leão, que nos persegue, o que é que não está sendo feito? Não sei se dá para falar assim, Sérgio, assim, de uma maneira tão simplificada, né? Para as pessoas entenderem que precisava mudar. Qual é a chave que tem que virar aí? Eu acho que a primeira chave é entender que não é uma questão tecnológica também, mas as tecnologias já existem todas, a solução está na mão, gente. Dá perfeitamente para resolver o problema. Sério? A gente já sabe tudo o que precisa fazer e imagino que a gente não vai descobrir nos próximos 20, 30 anos. Não, eu não sei o que precisa fazer. Não, é descarbonizar, cara. A civilização dos fósseis acabou. Esse é um acordo já ratificado por chefes de Estado. Eles dizem, em 2050, carbono zero. E a nossa civilização é toda fóssil. Tudo que está acontecendo aqui é fóssil. A roupa que a gente está vestindo, o lugar onde a gente está sentado, a luz que está aqui, etc, etc. Então, nós temos 26 anos, vamos dizer assim, para carbono zero. Nós temos 6 anos para 43% das emissões de carbono, vamos chamar, e os outros gases, 43% serem eliminadas em 6 anos. Nessa hora o Marcelo já tremeu porque esses 43% vão bicar. Então não é só petróleo que vai ficar debaixo da terra, não. É também o balanço das empresas onde eles já estão no ativo, que em vez de valer dólar, vale areia. E, portanto, no fundo multimercado nosso, com o dinheirinho lá aplicado, também é areia. 43%. Então, Dora, nós estamos numa transição histórica do porte do Renascimento, do porte do Iluminismo. São mudanças na própria civilização e no que é o humano. A mais importante de todas, talvez, você tocou. Tem um ditado grego que diz assim, as sociedades crescem, muito machista, então vou incluir mulheres, tá? As sociedades crescem quando homens e mulheres plantam árvores para dar sombra que eles nunca chegarão a ver. Lindo, né? Mas nunca aconteceu. É a famosa demagogia humana. O Renascimento, eu não humana. sabia que estava fazendo o Renascimento na hora, tá certo? Ele está lá, isso é verdade, o cara está lá, não sabe que tem Renascimento nenhum, sabe que tem um maluco pintando o teto da capela de um jeito diferente, eu não sei se eu vou gostar. Nós estamos num período como esse, que sabe-se lá o que vai dar ali na frente. Então, uma questão é essa. A gente pensa, cada geração vive sua vida, e a próxima geração que viva dela, e a próxima geração que viva dela. Isto acabou. Consequentemente, também a história de um mundo organizado sob a forma de uma economia de mercado global, onde cada um lutando pelos seus interesses egoístas ou não, dentro da lei, dentro da ética, o resultado final é o bem comum, não rola, porque o bônus do CEO não depende de daqui a 10, 20, 30, 50 anos. O bônus do CEO depende do balancete trimestral e do balanço do fim de ano. A eleição do primeiro-ministro, digamos, da Índia não depende da descarbonização, depende da energia elétrica estar barata na hora da eleição. Esse é o nosso mundo de curto prazo, porque esse é o varejinho. É o varejinho. O que impressiona é que esse assunto, por exemplo, hoje, lendo o Jornal de Manhã, a onda de calor foi falada há 2 dias atrás. Mas hoje, que teoricamente começa, deveria ser a grande manchete. Não, tem o discurso do Lula na ONU, óbvio, que ocupa esse espaço, mas não tem quase nada sobre isso. Quase nada tratado dessa forma. Outra coisa, a gente pega a grande mídia social, né, que tem N pessoas, né, influencers, influenciadores fazendo. Quantos falam de clima? Quantos falam dessa emergência, apesar das redes sociais viverem da treta, viverem do que é, assim, uma coisa
fantástica ou para emocionar, para pegar as pessoas. Então, esse assunto não está no imaginário das pessoas. Mas não é porque... Ele está Tá entrando agora com os eventos ainda. extraordinários Muito acontecendo. Como né? o efeito presente é o que mobiliza, essa questão futura fica distante, né? Isso é que me impressiona quando o Sérgio traz o relato de que, olha só, isso que está acontecendo agora, Kika, é algo que vai ter esse efeito. No entanto, Pedro Paulo, não é difícil um pouco de acreditar? Eu tenho dificuldade, eu me impressiono, mas sabe assim, de introjetar, de maneira de ir para a redação e fazer uma manchete, dar, por exemplo, a prioridade na agenda. O mais complexo é você mudar o teu mindset, né? Mudar a tua maneira de pensar e botar isso dentro da primeira questão que você olha e outra para as outras. É muito difícil. Sem querer descascar a última camada da cebola, é o que a gente estava falando. É difícil mudar o mindset, mas não é muito difícil, é isso, pensar fora da caixinha, porque é uma transição histórica de... Muda como mudou o Renascimento, como mudou o Iluminismo. Essa história que o ser humano não muda é cascata. Tá? Antes do Renascimento, esse papo nosso aqui, cada um pensando uma coisa e sendo consciente da realidade, isso não existia. Isso não existia. Passou a existir. Depois do Iluminismo, também as coisas passaram a ser checadas com teste e evidência. A história é essa. Agora, nós vivemos num mundo que é de curto prazo ao extremo. Ao extremo. Por que é de curto prazo ao extremo? Porque a economia, a sociabilidade, as relações sociais, jovens que nos assistem. Como é que se explica que quando a humanidade é mais rica do que jamais foi, mais poderosa tecnologicamente do que jamais foi, de uma forma inacreditável, tem ferramentas para tudo, e vocês não têm tempo para absolutamente nada? A tempo é dinheiro, porque tempo é dinheiro é cascata do cacete, né? Se tempo fosse dinheiro, você ia no mercado e comprava mais 10 anos. Tempo é vida. Como é que se explica que a humanidade, no momento que é mais rica, mais poderosa, mais teria tempo para dar vida para todo mundo, vocês, no Rio, em São Paulo, em Xangai, nas Filipinas, em Israel, na África do Sul, não têm tempo para absolutamente nada? Como se explica? Se explica porque a gente vive num mundo que é mais, seja ganhar mais dinheiro, seja consumir mais, seja etc., a todo custo, no menor tempo possível. Se eu conseguir ganhar 1 milhão, ótimo, em um mês. Se eu conseguir ganhar uma semana, muito melhor. Se eu conseguir ganhar um dia, melhor ainda. Se eu conseguir ganhar um segundo, mais ainda. O que você quer dizer é o seguinte... No entanto, o leão se aproxima. E nós já sabemos disso há 30 anos. A gente tem que mudar... Mas nós estamos ocupados comendo a ervinha que pegou aqui, acumulando cogumelos e batatas. Mas a gente tem que mudar o nosso modo de viver, então, radicalmente. É isso. A sociabilidade... Viver de uma outra maneira, inclusive, que a gente ainda não consegue nem conceber que outra maneira é essa. É o que o sociólogo falecido, Bauman, de forma genial, chamava de interregno. As duas narrativas que estruturavam o nosso pensamento no século XX morreram, de morte morrida com estaca de madeira no coração do vampiro. As duas narrativas quais sejam? A do socialismo soviético, morreu com a queda do muro de Berlim, acabou. De dissolução da União Soviética. E essa do homo econômicos, que a gente falava há pouco, cada um luta para conseguir o máximo dentro da lei, dentro da ética, não tem corrupção, não tem nada, mas ele não quer saber do resto, ele só luta para conseguir o máximo. Autocentrado. E o resultado final de todo mundo fazendo isso é o bem comum. Por quê? Porque a gente identificava o bem comum com o crescimento mais rápido, maximizar o crescimento econômico, maximizar a acumulação de capital. Então, essa coisa morreu em 2008, com a grande recessão de 2008. Por quê? Em 29, o Estado era 3% do PIB global. Veio a grande recessão e, consequentemente, o crash financeiro. Todo mundo perdeu tudo que tinha, etc. Em 2008, o Estado era 20% do PIB global.
veio a grande recessão e ia ter o crash financeiro. Vocês lembram disso? Uhum. Os primeiros, isso eu acho muito engraçado. Os primeiros ministros da Europa todos se reúnem no auge da crise, na frente do principal jornal europeu lá, tal, todos no alto de um palco para evitar a crise. Isso numa noite lá, 8 horas da noite, sei lá, e dizem, todos juntos, fiquem tranquilos, nós garantimos todos, a crise está impressionante, mas nós garantimos todos os depósitos abaixo de 50 mil euros. O povo é tão inteligente quanto todo mundo, não precisa ser Aristóteles, não. Todo mundo aristotelicamente pensou, eles não garantem nenhum depósito acima de 50 mil euros. E a corrida bancária começou e o crash financeiro era inevitável. E aí o que aconteceu? Na Europa aconteceu o que tinha que acontecer, nos Estados Unidos salvaram o Lehman Brothers, estavam resistindo pra caramba. Não sei como ninguém escreveu um livro sobre isso até hoje. E naquele dia, o Partido Republicano, ao contrário da visão que a gente tem no Brasil, não é... a ideia do Partido Republicano Americano, embora seja a direita lá, a ideia de salvar os bancos não é uma ideia que faz parte do liberalismo dele. Banco quebrou. Então eles resistiram até o último instante, tanto o Bush quanto o secretário do Tesouro, lá, Paul, não me lembro o sobrenome. Paul Volcker. Não. Esse foi anterior. O Volcker foi presidente do FED. O cara que tocava saxofone bem. O secretário de Tesouro. Resistiram até o último, essa história engraçada vai para contar, o último instante. Aí quando ia ter o crash financeiro, não tinha mais jeito, foi sexta, sábado, domingo, eles convocam tudo quanto é presidente do banco para a Casa Branca no domingo. Todos os presidentes do banco fazem a mesma coisa. Manda, não vou poder, porque eu tenho um compromisso, vou mandar meu diretor jurídico. Resposta da Casa Branca. A decisão é sua, mas nesse caso o seu banco estará fora de qualquer acordo que a gente feche. Todos os Todo mundo foi. Mas o Estado só pôde evitar o crash financeiro porque ele era 20% do PIB global. Se ele fosse 3% do PIB global, como era em 29, todos nós nessa mesa e a maioria dos que estão nos ouvindo teriam perdido toda a poupança que tem. Sem exceção. Todo mundo. Só quem comprasse ouro, de repente, então, há tempo, porque o ouro, evidentemente, dispararia, etc. Então, aquela visão de mais mercado, menos Estado, etc., também morreu, acabou. O Estado é uma instituição. O mercado é uma instituição, perdão. Para o mercado crescer, aquele que cria e regula essa instituição também tem que crescer, que foi o que aconteceu, graças a Deus. Por isso que em 2008 a gente não teve um crash financeiro, a gente teve uma grande recessão. Agora, as narrativas, aquelas narrativas morreram, acabou, aquilo não significa mais nada, é mais Estado, mais privado. E como é que isso se relaciona com o nosso assunto, que é o clima, o fim do mundo... O fim do mundo é o fim do mundo. O fim do mundo é uma probabilidade que já existe, mas que é muito pequena. Ela existirá mais se, como um rabino da antiga Espanha, da antiga Sefarade, uma vez a aldeia dele lá estava fazendo um monte de besteira, não sei qual, mas estava. Aí ele junta todo mundo e diz assim, pessoal, se a gente continuar indo para onde a gente está indo, nós vamos chegar. Qual é a dificuldade de entender isso? Então, o fim do mundo é isso. Se a gente continuar indo. Agora, se a gente parar de ir e ir para outro caminho, não está dificuldade nenhuma para evitar. Olha só, humanidade, assim, isso tudo está dito, né? Como você falou, está dito, tem sido dito, né? Temos os instrumentos, as ferramentas. Agora é muito difícil. Como é que a humanidade se convence de que uma coisa que é futura, que depende de um resultado coletivo, como é que eu, você, o A, o B, o C, o Mané convence, mas o que sempre dá a sensação de que a minha parte só sendo feita é muito pouco. Por isso que existe a questão da liderança e da inspiração, para que haja condução para um determinado caminho. Não é assim que funciona? Nesse aspecto, como é que você vê o comportamento das lideranças mundiais? Está num caminho inspirador? Não. O interregno do Bauman faleceu há pouco, né? Mas
entrevista dele ainda estão nos streamings aí e tal, dá para ver. O interregno é isso, é um período em que morreram aquelas narrativas, não nasceram as novas. E as novas não vão ser intelectuais, nem políticos, nem sociólogos, economistas. A própria história irá produzir. E não está determinado de antemão. A gente vai viver o que tiver que viver. Hoje há uma evidente carência, não é só de grandes lideranças, talvez até, ou de lideranças simplesmente. Vou me permitir falar de uma pessoa. Hoje, se a gente for pensar, quem é que é estadista no mundo? É o Macron. Mas convenhamos que o Macron não é lá. Não é... É mais ou menos como dizer, quem é o melhor jogador do mundo? É o Lucas Paquetá. Tudo bem, o Lucas Paquetá joga direitinho, Não mas... entendi por que o Macron... Quem é o outro estadista? Não sei, eu não consigo vislumbrar nenhum, por isso que eu te fiz Pois essa é, pergunta. o Porque às vezes todo mundo melhorzinho é o Macron. Não, você tá Do dizendo, ponto de vista de uma visão mais geral. Um estadista assim mais bonzinho, porque o Putin é um estadista, só que não é exatamente bonzinho. O fato é que a gente está no... Lembra de Maquiavel? Ele diz assim, quando o velho já morreu. E o novo ainda. O velho já morreu. E o novo ainda não nasceu. que e se o dá um novo, interregno. É o interregno. E ele dizia, e o novo ainda não nasceu, e eu repito, isso não é criação de intelectual, nada disso, não. Isso é história. É a luta. E pode ir para lá e pode ir para cá. Não tem resultado positivo, otimista nem pessimista garantido. Já é inevitável muito problema, mas problema faz parte da vida. Pô. Neste momento, nós temos uma carência de lideranças, provavelmente decorrente deste vazio de narrativas, essa palavra é horrível, Histórico, né? vai. Vazio histórico, de perspectiva para frente e agravado por uma circunstância muito concreta, que você sempre trabalha. A geopolítica global mudou completamente. Nós estamos vindo de Bretton Woods, da Guerra Fria, depois foi superada a Guerra Fria e a hegemonia norte-americana transformou-se numa espécie de supremacia, a única grande potência, império norte-americano, politicamente falando, durante um bom tempo, etc. Bom, isso não é sustentável pela realidade mais. Nos Estados Unidos é 16,5%. Depende da taxa de câmbio, Sim, paridade de entrando poder de outras compra. potências, outras... Nos Estados Unidos é 16% da economia global. A China, mesma coisa, dependendo da taxa de câmbio, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se somar a Índia com outros emergentes, a mesma coisa. A União Europeia, a mesma coisa, 16%. A Rússia, não. A Rússia tem o tamanho do Texas. Mas tem o armamento nuclear dos Estados Unidos. Então, e tem o tamanho que é impossível imaginar um país com o tamanho da Rússia que não seja uma potência num país global. Então a geopolítica mudou. A governança global acompanhou essas mudanças? Não. Não é por isso que está sendo discutido a representação dos organismos multilaterais mas e tal. Tem que ter capacidade de decisão, porque agora nós estamos frente à necessidade de decisão. Putz, grila, mas se a gente não tem líder para decidir, como é que fica? Não, estamos no interregno. Esse é o não drama. Não tem liderança. Sérgio Bessemer. Este é o drama. Caminho do matador. É possível. Quando é que a população desperta? Quando eu digo que a questão climática é a questão mais importante, eu não estou falando sozinho não, tá, gente? O Fórum Mundial do Davos diz isso desde 2001. A CIA diz isso desde o início dos anos 2000. Qual a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? Não é a China, não é o Estado Islâmico, não é não sei o quê. Fórum Mundial do Davos, ano passado. Qual a maior ameaça à civilização ocidental? Número 1, falhar no combate às mudanças climáticas, que é o que está acontecendo. E ninguém dá muita atenção, fica parecendo uma porque coisa a de atenção gente é mais... concentrada no curto prazo, porque a nossa vida é no curto prazo. Eu vivo no curto prazo, vocês vivem Mas no curto Diabo, prazo. mas a Além vida disso, é assim. individualista também, né? E É muito individualista. Quer dizer, o capital é muito individualista. O capital serve ao seu dono. E tem dono e concentração de renda é um fenômeno dos anos 2000. Com certeza, porque a gente se conhece, quando você fala capital, você não está falando
do capitalismo, da democracia ocidental. Também está falando do capitalismo de Estado da Todos China, eles, do capitalismo de gangues da Rússia, do capitalismo... Todos os seus formatos. Curta-prazista, é tudo... Tudo para ontem. Quanto é que vai dar no final do mês? Isso. Não é nem um ano, é um mês. Como é que está? Então, como é que você vai reverter a ótica de investimento desse povo? Quer dizer, Porque é isso. Na realidade, é isso. É precificar o carbono. O nome do que você falou é precificar o carbono. Para investir para o futuro, eu tenho que levar em conta que não vai ter carbono. Mas nos preços de hoje não tem nada disso. Nos preços de hoje não tem nada de carbono. A gente viu isso no Brasil de uma maneira muito clara. Tem que dar importância para o futuro, que nós estamos, porque a vida é imediatista, o ser humano é imediatista, porque é assim, precisa saber o que vai comer, no café, não é isso? Acho que o cerne é isso. E não tem a preocupação coletiva com o futuro. Eu não sabia, por exemplo, Sérgio, que Davos falava isso desde 2001, então me surpreende que isso não tenha sido dado ouvidos. Qual é a propaganda de qualquer empresa hoje que não faz questão de dizer que ela luta pela economia autossustentável, que ela tem um posicionamento com relação ao meio ambiente, que ela, enfim... E muitas vezes tem mesmo, muitas vezes só que está correndo menos do que o leão. Exatamente o que eu ia falar. E não está correndo menos do que o leão, não está correndo menos do que o leão porque não se esforçou, etc. Não, é porque os preços de hoje não consideram essa realidade futura. Então, se ela correr demais, mais do que o leão, no curto prazo, tem um outro cidadão que não vai incorrer nos custos de se esforçar dessa coisa, etc. E tal. E vai ganhar muito mais dinheiro. Claro. Se fosse aquela famosa piada do cara que abaixa para botar tênis, e aí o cara pergunta, você acha que vai correr mais que o leão que está botando tênis? Ele, do que o leão, não. Se fosse isso, ainda faria sentido. Mas quem é que está interessado em como é que vai estar a companhia, ou a cidade, ou o país, ou aquela área daqui a 30 anos? Você fala isso tudo, muito interessante, que não sai da minha cabeça até se o Nando conseguir colocar essa imagem, que para mim essa imagem fala tudo. É aquela cidade na Líbia, acho que tem 30 mil habitantes, né, em que vem vindo, é um leito de rio temporário, aí vem vindo aquela massa d'água, aquela inundação, e ali você olha a vida normal. Né? Ainda um carro atravessa a ponte, uma caminhonete, aí vem aquela massa d'água, aquele é um rio temporário, de onde correu um filete de água lá depois. Cara, é uma massa d'água inacreditável, que toma aquilo de roldão, que alguns cadáveres daquela cidade que foi a beira-mar vão ser achados a 1.000 quilômetros na costa, sei lá, do Marrocos. E a vida vai ali... Foi assim, papum. Papum. Não teve um filme agora que é mais ou menos isso? Eu gostei do filme. Não é chegante coisa, mas achei a ideia interessante de um cometa que está chegando e vai... Um hecatombe. Destruir o planeta. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Vai tocando. Mas tem um cometa chegando, vai tocando, vamos nos seguir. Essa lógica é muito difícil. Muito difícil. E é um momento... Por isso que essa lógica será... Será? O quadro é muito complicado, é catastrófico, de verdade. Mas eu confio, sinceramente, talvez porque eu não vou ver, então eu posso ter esse direito. Eu não sou otimista nem pessimista, porque eu tive esse negócio de ser presidente do IBGE. Aí acaba o negócio você fica proibido pro resto da vida de copo meio cheio e meio vazio, otimista, pessimista. É 43% vazio, 57% cheio, não tem mais negócio de... Mas eu acho que sim, a gente dispõe, vou repetir, nós já conhecemos todas as tecnologias necessárias, nós já conhecemos coisas ainda mais extraordinárias, como soluções baseadas na natureza. Parece o ambientalismo antigo, não estamos falando da tecnologia mais de ponta que você puder imaginar. A gente sabe perfeitamente como resolver tudo. Só que o preço das coisas reflete o passado. O preço das coisas não reflete esse futuro. Então, não se mexe. Com a história, vamos torcer só para o tamanho do desastre não ser muito grande. Todas as pessoas serão envolvidas. Nós vamos ser envolvidos nesse verão agora, de 2023, nós aqui do Hemisfério Sul. Já é garantido que vai ter um El Niño forte. Só isso, com o que o aquecimento global já fez, que é 1,2 graus
a mais, já vai ser uma novidade muito assustadora. Se a gente der azar do verão do hemisfério sul ser parecido com o que está sendo neste momento, acabando amanhã, eu acho, o verão do hemisfério norte, acontecerão muitas coisas anômalas que jamais aconteceram antes. Tipo ondas de calor completamente imprevistas, ondas de calor batendo recordes que nunca... guerra Rússia-Ucrânia, não sai fertilizante nem grão, nem da Rússia nem da Ucrânia. Esperança, quando a guerra começou. Safra da Índia, a Índia aumentou a área plantada pra caramba. Uma onda de calor nunca vista na Índia, quebra a safra e morre uma quantidade de gente que a gente nunca vai saber, porque os registros não são muito bons. Havia uma esperança, então, de atenuar o problema, porque já era a inflação mundial de alimentos. Está tudo ligado, gente, por isso que o papo é... Você ainda nem falou do aquecimento dos oceanos, né? Da mudança das correntes marítimas. Aí, esperança na China, de que não é que ela fosse exportar, mas se a safra dela fosse grande, ela importaria menos. Então, onda de calor na China, morre um monte de gente, quebra a safra. A classe média de Xangai, uma cidade muito mais rica do que São Paulo ou Rio de Janeiro, foi dormir no quarto subsolo do metrô. Por quê? Porque todo mundo ligou o ar-condicionado. A rede elétrica caiu. O calor era de matar idosos, principalmente. Em Paris, em 2003, houve uma onda de calor. 2003. Se foi aquecimento global, naquela época a gente não saberia dizer. Chama-se isso poder de atribuição. Hoje, a gente tem poder de atribuição, em 2023. Mas naquela época, não saberia, seria picareta quem dissesse, foi o aquecimento global. Não seria quem dissesse, não seria tão forte se não fosse o aquecimento global. Mas não podia dizer que foi. 10 mil idosos morreram. A classe média foi dormir, colchonete, aguinha, criançada, foi dormir no quarto subsolo do metrô de Xangai, que era o único lugar fresquinho, que o ar-condicionado do dia todo, e lá embaixo, etc. e tal. Nós, nesse verão aqui do Brasil, agora, daqui a poucos meses, já está mais ou menos certo. Vamos distinguir clima de meteorologia. Clima é... Marcelo Pedro faz uma análise brilhante de como é que vai estar o Brasil daqui a 10, 15 anos e fazem investimentos para os seus filhos baseados nisso daqui a 10, 15 anos. Num extremo tira tudo do Brasil, do outro extremo aposta lá em algum setor. Meteorologia é como é que eu ganho na Bolsa de Valores algum dinheiro amanhã de manhã, amanhã de tarde. Então nós estamos falando de meteorologia, as coisas podem mudar, mas não há nenhuma indicação disso. Já a probabilidade de um El Niño forte, tá? O IMET, que usa séries históricas, são meteorologistas, então claro que há um conservadorismo de não incluir as mudanças do clima, e nem é para fazer, eles fazem excelente trabalho, já estimam em quase 80% El Niño forte. Gente, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro. No verão passado, que acabou há 7 meses, foi um verão ameno, bom, exceto 2 semanas que fez muito calor e um calor que não diminuía de tarde. Não caía aquela chuva tropical que atenuava. As estações de Pedra de Guaratiba, Realengo, pegaram 58,5 de sensação de temperatura, que mata uma pessoa, garantido. Então, a pessoa tem que ir para a sombra, tem que beber água, tem que pegar um ventilador ou se refrigerar. Este era o 3º ano seguido de Laninha, quando as águas do Pacífico, que é o fenômeno climático mais importante do mundo, ficam mais frias. Já é uma coisa rara, 3 Laninhas seguidos. O Oceano Pacífico pode ter Laninha, quando ele fica mais frio, neutralidade. E El Niño. E El Niño, quando as águas ficam mais quentes. Quando eu vi isso, eu pensei comigo, caramba, como é que vai ser com esse 1,2 que nós, humanos, já esquentamos? Como é que vai ser quando vier um El Niño? Se no 3º ano seguido de Laninha está dando 58,5. Eu não achava que ia ter um El Niño.
3 anos de laninha, que já é meio raro. Eu achava que o El Niño vinha daqui a 3 anos, mas por chute. 4 meses atrás, formou-se um El Niño costeiro, encostado na costa do Peru e Equador, já morreu gente. 3 meses e meio atrás, a velocidade com que as águas do Pacífico estão esquentando é recorde. 2 meses e meio atrás, vai ter El Niño, deve ter El Niño. 2 meses, vai ter El Niño, hoje, vai ter El Niño forte. E já tem 3 papers sugerindo super El Niño. Agora, no mesmo ano em que o verão do hemisfério norte estava daquele jeito que a gente está falando, cheio de coisas esquisitas acontecendo que ninguém estava esperando. A ciência teve muito pouco tempo para pesquisar o que está acontecendo, mas algo nos oceanos pulga atrás da orelha. Não é papo de cientista, que cientista só fala quando tem pesquisa. Mas está todo mundo com a pulga atrás da orelha de que tem algo acontecendo nos oceanos. De qualquer maneira, nós já temos garantido um El Niño 1,2 mais quente, por conta da temperatura média do planeta, e ondas de calor acontecendo no hemisfério norte, que de jeito nenhum a gente estava esperando para 2023. Isso não é erro da ciência, a ciência tem que ser conservadora. Dora, a gente está falando da nossa incapacidade de planejar para daqui a 30 anos. Que tal planejar para esse verão? Não, peraí. Então eu quero parar aqui, porque essa proposta vai ficar no ar e eu já vou, sem consultar os companheiros de mesa, eu já vou chamar o Sérgio Bessemer para uma nova rodada de discussão, porque esse assunto não se esgota. Esse assunto é muito quente. Esse assunto... E se a gente ficar aqui, a gente fica de cabeça quente. Madureira. Não, porque tinha 1000 coisas. Eu perguntava, vem cá, a humanidade, obviamente, pelo que você explicou, é vítima de si mesma. Eu nunca vi essa mesa tão pasma e tão Não, silenciosa. Completamente pasma. Infelizmente, o clima está estranho. A gente tem a limitação de tempo, por isso que eu fiz assim uma interrupção meio brusca, mas, cara, essa discussão precisa continuar. A mesa está pasma, Marcelo, não sei você, Pedro Paulo, eu fiquei pasma, porque não tinha me dado conta, digamos que o Sérgio tenha a mim despertado para coisas óbvias, porém aterradoras. Não sei você. E deixo aqui com a minha perplexidade, e mais agora vai passar a boa notícia. Fala. Não é demagogia burocrática governamental padrão de quem foi dirigente do Partido Comunista e assistente do Marcelo, não. No Brasil, o governo, ministra Marina, minha chefe, por isso que eu fiz essa introdução, Ana Tônica, a super craque, a secretária do Clima, a ministra Nízia da Saúde, o pessoal está discutindo. Se vai rolar o que tem que rolar, que é bem simples, dessa vez não é nem caro, é bem simples, é informação. Idosos, hidrate-se. Idosos, hidrate-se. Você tem um parente idoso? Telefona para ele 2 vezes por dia. Pergunta se ele está bebendo água. Você tem um vizinho idoso? Você mora em favela? Vê quem é idoso e mora sozinho aí, bate lá, você tem que beber água. Porque idoso perde o sensor da sede. Planos de emergência para áreas onde você, às vezes, tem temporais. Isso, como no sul. Do estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio Grande do Sul agora, já devia estar preparado. Região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis, Friburgo. Vai ter mais inundação, vai ter tempestade. Angra dos Reis, aqui o litoral norte de São Paulo. Quer dizer, eu aqui... E a ministra, e todos fiquemos, porque aqui entra a área que adora a nossa mestre. Na geopolítica, o Lula se posiciona no mundo, a questão do clima está bem importante. Ele está... No nosso caso, diferentemente de outros países, não é geração de energia, embora o transporte urbano seja muito sujo. Mas a geração de energia, não. No nosso caso, é desmatamento da Amazônia. Bom, além disso tudo que você falou, a Amazônia vai estar quente, mais do que o usual, bem mais, e seca. Na Amazônia não tem incêndio natural. Todo incêndio é criminoso, é grilagem. Só que lá na Amazônia, se o cara toca fogo para roubar uma terra que é nossa, floresta pública, pertence a mim e a todos os brasileiros,
E aquela folhinha que pegou fogo e sai voando e cai 1 quilômetro mais na frente, não gera incêndio nenhum, porque ela cai num igarapé, cai num... Só que não nesse verão. Nesse verão vai ter o incêndio criminoso e aquela folhinha que sai voando, ela cai lá, mas está seco e gera incêndio. E o governo está frente ao desafio, plenamente consciente disso, de já reduzir o desmatamento esse ano. Porque isso é que, inclusive, segura a força geopolítica do presidente Lula, Sim, já houve, que tem colocado a questão do clima de forma incisiva. Ações e planejamento é outra discussão, é para frente. Se vai acontecer, se não vai acontecer. Eu estou trabalhando, todo mundo está trabalhando, etc. A minha parte não é essa, mas o Ministério está atento, mas é só quando acontece que a gente sabe se rola de verdade. Mas estamos atentos e estamos com esse problema. O Brasil, para o futuro mais longo, tem um problema sério. Coisas, detalhes que aparecem, essa coisa da costa lá em cima de petróleo, vis-a-vis. Uma decisão a ser tomada. É a discussão do ganho dinheiro agora, daqui a 8 anos. A questão climática ou o desenvolvimento. Só que nós já chegamos num ponto que essa discussão não é só o meio ambiente da Amazônia. Essa discussão também é assim, será que não vai bicar? Olha só, e a gente tendo um problema imediato, que é o tempo urgente, que é o tempo, que já se foi, por isso que eu digo, eu insisti, sabe, eu encerrei e a discussão continuou, sabe por quê? Porque precisa de outros programas para discutir esse tema que é interminável e é bom que assim seja para a gente desvendar, afinal de contas, o que cada um e todos podemos fazer para que pelo menos a gente não morra esturricado daqui a 30 anos, quando eu ainda espero estar por aqui. Vai lá, Marcelo. Você Isso. também? Eu já conheço, acompanho, né, o Sérgio há muitos Perguntei anos. se você espera estar por aqui ou vai morrer esturricado antes. Não, eu sou otimista, espero estar esturricado por aqui. Ou como dizia Milor Fernandes, eu vou viver para sempre, ou pelo menos morrer tentando. Dora e seus amigos no programa Não É Bem Assim está aqui todas as quartas-feiras, esse programa aqui nesse canal do YouTube e também na sua plataforma preferida de podcast. Então, não esqueça de assinar o nosso canal, não esqueça de compartilhar com os amigos e também, quando você assinar, ativar o sininho para você saber quando a gente publica coisa nova. Estaremos aqui semana que vem, não perco, e agradecer ao Sérgio aqui sabatina. Agradecer muito essa lição, Essa grande... ensinamentos, aulas, imagina. sei lá o quê. Não, Sérgio, coisa fundamental, impressionante. Vamos lá? Vamos. Dá um tchau. Tchau. Até.